Bem-vindos, meus amigos! Mais uma aula ao vivo, mais um momento de interação, um momento da gente compartilhar conhecimento, da gente tirar dúvidas e, enfim, da gente estar junto aqui, né? Sempre bom fazer esses bate-papos ao vivo, porque eu acho que é sempre muito mais produtivo. Esse, como vocês estão vendo aqui, é um material que depois vai para a nossa plataforma do curso extensivo de Pediatria Prática. A gente já tem várias aulas lá sobre ventilação mecânica, inclusive usando o mesmo simulador que eu vou usar hoje, mas é uma revisão, é sempre uma forma da gente retomar esse assunto, da gente bater papo e especialmente tirar dúvidas ao vivo. Deixa eu ver se vocês estão aí. Quem está chegando agora já manda mensagem para os amigos. É 8h26, na verdade eu disse que ia começar 8h27, né? Até um pouco mais pontual. Mas chama os amigos, manda aviãozinho, compartilha para todo mundo vir para cá. Eu acho que é um conhecimento que todo mundo que atende criança em emergência tem que saber, né? O mínimo, o básico de como saber manejar um equipamento desse, um aparelho desse, tá bom? Diz aí para mim nos comentários, gente, quem já está online, se tá tudo ok com a minha transmissão, se vocês estão me vendo, me ouvindo. Daqui a pouquinho eu compartilho a minha tela, a gente vai para o nosso simulador, beleza? 8h27. E a gente já começa no horário. Eu só quero saber se está chegando legal a transmissão para vocês. A Ana Letícia já deixou um joinha aí, bem-vinda. Quem mais puder me falar. Luciana está dizendo que está tudo ótimo. Excelente, bem-vinda, Lu. Maravilha, gente. Vamos chegando, chama os amigos. Já avisei nos grupos, já avisei no Insta. Gerlândia também está dizendo que está tudo ok, que ótimo. E aí, à medida em que a gente for interagindo, que a gente for conversando e eu for mostrando a tela do simulador, vão deixando os comentários de vocês, as dúvidas. Vai ser uma coisa bem espontânea, sem roteiro mesmo, porque a gente vai pegar alguns casos clínicos prontos que já tem numa plataforma, que inclusive é gratuita, e eu costumo recomendar essa plataforma, é um site, já vou mostrar para vocês, e eles já trazem alguns casos clínicos que são do nosso dia a dia, e coisas que a gente precisa saber. Então, a gente manda bala. Beleza? A Clara também está dizendo, Kátia, bem-vindos, gente, vocês são muito bem-vindos por aqui hoje, espero que seja legal, espero que seja produtivo. Tentarei não me estender muito, vai ser um bate-papo rápido. Hoje, inclusive, eu ia falar de intubação, mas eu decidi focar basicamente na ventilação. Na nossa plataforma do curso extensivo já tem algumas aulas bem detalhadas sobre intubação. Inclusive, quem está assistindo isso agora e ainda não faz parte da nossa comunidade VIP do nosso curso extensivo, não perca tempo, gente. Muito conteúdo ainda para entrar em 2024. Muitas dessas aulas eu tiro do ar do YouTube, depois eu subo para a plataforma. E quem quiser fazer parte, entra depois no Instagram, @pediatriaparamédicos, coloque o cupom CEP10 e você ganha 10% de desconto para fazer parte do nosso time, tá bom? Inclusive o pessoal tá lá conversando o tempo todo no grupo, trocando ideia, e já tem uma galera lá que faz parte da nossa comunidade e é sempre muito bom, é sempre muito agregador ter essa galera por lá. Tá bom, gente? Vamos conversar? Vamos começar? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Por um momento vai ficar meio estranha a tela. E aí eu vou abrir esse site aqui, que eu inclusive recomendo muito. Vocês depois acessem, anotem aí. Chama openpediatrics.org. E aí aqui tem uma série de conteúdos gratuitos, é só você se cadastrar nesse site. Ele é em inglês, mas aqui, por exemplo, está traduzido, né, pelo Chrome. E aí tem uma parte que se você colocar /simulators, você vai ter acesso a esses simuladores aqui, ó que legal. Diálise peritoneal, hemodiálise e nosso ventilador. Eu acho muito bacana esse ventilador, porque ele é um ventilador, não é específico de nenhuma marca, e quando você entra, primeiro que tem assim o conhecimento básico, é praticamente um curso de ventilação, que eu acho legal. No nosso curso extensivo eu tento deixar isso um pouco mais mastigadinho para a nossa realidade. Mas o que eu acho bem bacana é isso daqui, ó, tem estudos de casos, e a gente vai dar uma passada por eles hoje, e tem de criança e tem de adulto. Eu não sei se a minha imagem
vai acabar tampando um pouquinho da tela. Eu acho que eu vou diminuir a minha imagem. Só um segundo, eu acho que vai atrapalhar um pouco. Deixa eu ver se eu tirar isso aqui. Vai. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí eu acho que aqui eu não atrapalho muito. Beleza, vamos para lá. E aí, enquanto isso, deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Eu quero saber se vocês estão interagindo comigo, se vocês estão entrando. Tem muita gente para entrar ainda, hein, gente? Pelo amor de Deus, chama os amigos lá, chama a galera do grupo. Que aula importante, não deixem para ver depois. Esses conteúdos são bem mais legais ao vivo, porque a gente consegue interagir, né? Tirar dúvida. Beleza, vamos lá? Quero começar pelo primeiro caso. E aí eu vou lendo junto com vocês e a gente vai interagindo, inclusive com o próprio software. Aqui, a primeira paciente que eu tenho é a Lili, uma paciente de 6 anos. Inclusive, esses mesmos casos eu coloquei também na plataforma, eu fiz essas simulações, mas agora eu quero ir com um pouco mais de calma e provavelmente a gente vai errar algumas coisas, porque esse software é bem detalhadinho e é legal que a gente aprende com os erros. E ele vai dando passo a passo o que a gente acertou, o que a gente errou. E é uma menina que tem 6 anos, que pesa 20 quilos. E ele já mostra a primeira gasometria, que está aqui, pH de 7,25, um PCO2 de 58, retendo bastante, 92 de PO2 e um BIC de 24. A Lili, ela tem 4 aninhos de idade, uma história de epilepsia. Quanta epilepsia está chegando nas emergências, né, gente? O pessoal, muitas crianças mesmo, estou pegando muitos casos na UTI, crianças que às vezes infectam, já usam anticonvulsivante e de repente aquilo altera o nível sérico e eles entram em crise, essa criança entrou em crise, ela abriu um status epiléticos, um mal epilético, ela recebeu vários agentes antiepilépticos, provavelmente benzodiazepínicos, recebeu fenitoína, e aí ela desenvolveu uma bradipneia, e aí uma respiração superficial. Ela foi entubada, porque ela começou a fazer essa falência respiratória, e inabilidade, essa foi a indicação, de proteção de via aérea, ou seja, a menina rebaixou o Glasgow abaixo de 8 e precisou ser entubada. Vamos começar. Bom, independente do ventilador que você tenha, o primeiro conselho que eu te daria é o seguinte: conheça o equipamento. Então você trabalha numa emergência, você trabalha num lugar que tem um ventilador, nem que seja mais arcaico, vai lá e ainda que não costume chegar a muitos casos graves, é bom você conhecer o aparelho. Esse aparelho aqui é um aparelho genérico. E aí, isso aqui é igual dirigir, né, gente? Se você aprende a dirigir um Fusca, você vai conseguir provavelmente dirigir uma Ferrari, porque os princípios são os mesmos. É óbvio, tem diferença entre automação, né, um carro automático ou não, manual, mas enfim, a mesma coisa de detalhes entre um ventilador mais arcaico e um ventilador mais moderno que já te dá todas as curvas. Hoje em dia, eu imagino que na maioria dos lugares, quando tem ventilador, já tem um pouco mais moderninho, e aí os princípios são os mesmos. Então, a ideia é pelo menos saber onde encaixa o quê? Os circuitos, circuito inspiratório, circuito expiratório. Existem geralmente 3 tipos de circuito, que inclusive está aqui, ó. Tem circuito para neonatal, tem circuito pediátrico e adulto. Geralmente adulto, a maioria dos aparelhos considera uma pessoa acima de 40 quilos. Então ele vai um pouco pelo peso. E aí a gente vai fazer a nossa primeira fase de teste aqui, baseado no peso da Lili, que é 20 quilos, 6 aninhos. Primeira coisa, ele já diz aqui, ó, a gente está ventilando no ambu a paciente e ele pede para a gente começar a preparar esse ventilador. E aí eu já vou dar o primeiro toque para vocês. Ele começa dizendo o seguinte: selecione a modalidade de volume SIMV. Então, a gente tem na plataforma todas essas nomenclaturas de uma forma muito mastigadinha, expliquei tudo isso daí, mas hoje eu quero ser um pouco mais prático, eu vou dar uma passada e a gente vai dando uns toques. SIMV é o quê? É ventilação mandatória intermitente sincronizada. O que significa isso? É um paciente que você vai colocar os parâmetros no ventilador, eu tenho uma pressão que o aparelho vai entregar, que a gente chama de pressão controlada, ou nesse caso ele está pedindo volume, e aí é uma coisa que hoje em dia a gente tem visto essa tendência, o pessoal tem ventilado
mais a volume em algumas circunstâncias. Aqui no Brasil, a gente ainda ventila a pediatria bastante na pressão. Por quê? Na maioria dos lugares a gente ainda tem ventiladores um pouco mais, de novo vou usar essa palavra, um pouco mais arcaicos, um pouco menos modernos e que às vezes não tem um limite de pressão. Então quando você escolhe um volume, você fala para o ventilador assim, o paciente pesa 20 quilos, qual que é o volume corrente, fisiológico? O ideal é em torno de 5 a 8 ml por quilo de volume que eu vou jogar para dentro desse pulmão. Então é um volume pequeno, então você pega 20 quilos, se for multiplicar por 6, vai dar 120 ml. Então você coloca para o aparelho e fala assim, me entrega 120 ml, só que você, independente do pico de pressão, às vezes o pulmão já está duro e aí o aparelho empurra esses 120 ml e você não sabe onde vai bater a pressão, às vezes bate alto. Então, no Brasil, na maioria das vezes, a gente acaba escolhendo a pressão e aí o volume a gente vai controlando depois, você vai vendo quanto o aparelho está conseguindo entregar, tá bom? Mas vamos seguir as recomendações iniciais aqui do nosso software. Ele está pedindo, vamos começar a volume, SMV, então eu estava explicando isso. O que é o SMV? Eu entrego uma frequência, uma pressão. E eu também deixo uma pressão de suporte. Caso o paciente respire junto, o aparelho deixa o paciente respirar. E ele sincroniza. Então ele bloqueia uma ventilação dele e deixa o paciente respirar. Isso às vezes pode ser um problema. Paciente que está muito secretivo, que está brigando com o aparelho, às vezes não é a melhor solução. No começo a gente costuma deixar ou em pressão controlada ou em volume controlado e deixar só o aparelho comandando. Caso o paciente respire, o aparelho ele vai entregar também, só que aquela pressão que a gente determinou e aí geralmente fica mais fácil. Especialmente pacientes assim, que a gente intubou porque estavam super rebaixados e basicamente é o ventilador que vai fazer o serviço, beleza? Então, só uma introduçãozinha. Ele está falando assim, ó, vamos lá. Ventilação, obviamente, invasiva, não é a não invasiva. E aí eu tenho a opção de pressão controlada, volume controlado, né? Assisto controlado, por isso esse A e C. Assisto é de assistido e controlado é o aparelho que faz. Assistido porque quando o paciente dispara o aparelho entrega também. Quando eu tenho pressão SMV, é uma coisa, é isso que eu estava falando do sincronizado. Quando eu tenho volume, é outra coisa. Ele está pedindo para a gente começar aqui. Vamos marcar. Outra dica importante, toda vez que você fizer uma mudança, salva. Independente de qual aparelho for, vai ter um OK, vai ter um botão que você vai ter que dar um aceitar, nós vamos ter que fazer isso, tá? Mas primeiro vamos regular aqui. Ela é uma paciente neonatal ou pediátrica? Pediátrica, né? Tem 6 anos, vou marcar aqui. E vou escolher o peso dela. O aparelho, a maioria pede isso. Então eu cliquei no peso, vou aqui na rodinha, vamos levar até o 20. Aqui está. E aí a gente dá um salve, só que aí ele fala o seguinte, ó, o ventilador precisa estar configurado adequadamente. Então primeiro, criança, peso e perform a self-test. O que significa isso? Todo o aparelho, antes da gente começar a ventilar, ele precisa de um autoteste. Então a maioria já tem essa tecnologia. Então vamos voltar lá. Fiz as coisas aqui, coloquei o peso, escolhi criança e vou colocar perform self-test. Se seu ventilador não tem essa palavra, talvez tenha outra, autoteste, ou enfim. O importante é que ele vai ver vazamento, leak, né? Ele vai ver como é que chama isso? A complacência do circuito e ele vai calibrar o sensor de oxigênio. Passou nos 3 testes, tá tudo certo, teste completo, aceitei, dei OK em tudo, vamos continuar. Beleza, primeira parte do setup tá pronto. Agora ele fala o seguinte, Lili já foi conectada no ventilador, coloque os parâmetros, né, de oxigenação e os objetivos de ventilação para ela. Lembre de checar a posição do tubo. Então a gente vai ter que olhar raio-x e a gente vai ter que pegar uma gasometria. Então vamos lá. O que vocês colocariam aqui, gente? Pensa comigo. Inclusive vocês podem ir escrevendo aí no chat. Deixa eu até ver se vocês estão aí ainda. Tem uma galerinha online. Escrevam aí para mim quais são os parâmetros iniciais que vocês colocariam. Vamos analisar tudo que tem aqui, né? Em primeiro lugar, volume. Eu preciso escolher um volume para a Lili. Se eu quero ventilar o volume, vou escolher um volume para ela. Qual que é o volume
que eu consideraria fisiológico? Então já falei, em torno de 5 a 8, na maioria das vezes a gente escolhe em torno de 6. 2 vezes 6, 12, 120 ml. Então, vou começar colocando aqui, pode ser que a gente erre, viu, gente? Às vezes o aparelho ele dá outras ideias. Pico de fluxo, o que significa isso? É o tanto de fluxo que o aparelho vai entregar. Vamos deixar assim por enquanto. Frequência ventilatória, isso aqui é muito importante, porque o ventilador que vai respirar não é a criança, ela está totalmente entregue. E aí eu preciso pensar numa frequência que seja adequada para a idade dela. No primeiro momento, vamos deixar 20, vamos ver o que acontece. 20 costuma ser uma boa frequência, mas ela é pequena, às vezes pode ser que você precise de 22, 24, e aí a gente vai ver isso. PIP, o que é o PIP? É a pressão expiratória final, é o que sobra dentro do pulmão quando você expira totalmente o ar. Então, se a gente pensar numa bexiga, se a bexiga está colabada, fechada, é muito mais difícil abrir. Então, na hora que você vai assoprar essa bexiga, você vai ter uma resistência muito maior. Se tem um pouquinho de ar lá dentro, quando você assopra, ela distende muito mais fácil. É a mesma coisa com PIP. Então, a gente nunca colaba nosso pulmão. Se o seu pulmão está sem PIP, é porque ele está com atelectasia, está totalmente colapsado. Então, o fisiológico é quanto para uma criança? Em torno de 5. Para um RN é um pouco menos, em torno de 3, 4. Então, para adulto, também em torno de 5 ou 6. Então, o pulmão sempre fica ali um pouquinho de pressão. Eu deixaria fisiológico por enquanto, porque a gente não entubou ela por problemas respiratórios, a gente entubou por problemas neurológicos. Vamos deixar assim. Pressão de suporte, ou seja, se ela resolver respirar junto, a gente precisa deixar uma pressãozinha. Geralmente a gente deixa uma pressão mínima ali, em torno de 10, 12, 15, dependendo do quanto a criança precisa. Vou deixar 10 por enquanto. Enquanto isso eu estou mudando, ó. Vocês perceberam que aqui eu não mudei, né? Eu não cliquei em aceitar, presta atenção nisso. Se você não aceita, ele não faz a mudança, ele volta para o inicial. Vou ter que colocar de novo. 120, aceito. Vou deixar 20. O que é o trigger, gente? Sensibilidade trigger. Sensibilidade do aparelho ao interpretar o que o paciente quer fazer. Então, se o paciente quer disparar uma ventilação, tem que ser um trigger, quando está a volume, assim, a fluxo, litro por minuto, é de 1 a 2. Se fica muito alta essa sensibilidade, às vezes tem secreção, água no circuito já dispara, não é o paciente. Se eu estou com uma sensibilidade muito baixa, então o aparelho está pouco sensível, ele vai tentar respirar e o aparelho não entende que ele quer respirar. Então, no geral, a gente deixa de 1 a 2. Vou deixar 1. FI de O2, está muito alto. A criança, primeiro, que nem tinha problema respiratório. Não quero um oxigênio tão alto assim, tá bom? A gente precisa baixar isso aqui. E como é que eu sei quanto deixar? Vai depender da saturação da criança. Então, aqui em cima, ó, mostra a saturação dela e ela já está, inclusive, com um capnógrafo, que já ajuda bastante a gente, né? E aí vocês vão ver esses aqui em tempo real. Vou deixar em 60, por vai vendo o que precisa. Beleza? Fiz essas primeiras mudanças. Vamos olhar raio-x de tórax. Vamos pedir um novo raio-x, né? Acabou de ser entubada. Vamos ver o que aparece. Cadê? Viu? Ah lá. Aqui vocês percebem que já passaram até um catéter aqui na menina, né? Talvez um pique, vem lá do braço, um pique. E aqui está a cânula, está no segundo espaço intercostal, cânula legal. E o pulmão, gente, não tem nada. Não era uma criança... Aqui é vasculatura pulmonar, não se engane, isso não é pneumonia. É um raio-x normal. Então tá tudo bem, a gente entubou ela por questões neurológicas. Tá tudo certo. Então, vamos pedir uma gasometria. Vamos ver o que está acontecendo com a gaso. Aqui, ó. Perform Blood Gas Test. Vamos ver o que aparece de gaso. Olha lá, 7,42, 38 de PCO2, né, normal de 35 a 45, sobrando PO2, 290, não precisa de tanto, e um BIC de 24. Então, a priori, você olha a gás, não, a gás boa, tá ok, mas cuidado com isso aqui, ó, hiperóxia. Hiperóxia não faz bem para a criança, nem para o pulmão e nem para o cérebro, tá bom? Então, sugestão, vamos deixar até um pouquinho menos de FI, vamos deixar uns 40. Beleza. É isso. Comecei assim. Vamos ver o que o simulador fala pra gente. Ó, ele falou que nas mudanças que a gente fez está tudo bem, nas intervenções está tudo certo. E aí ele deixou uma orientação em relação à oxigenação.
de novo, ele deu essa sugestão. Ele falou, em altas concentrações de oxigênio, isso pode ser lesivo para o paciente, hiperóxia. Então, vamos deixar no PIP fisiológico e a mínima FI suficiente para ela saturar ali 92, 93% está excelente. Beleza? É isso. Então, até agora, estamos indo bem. Agora, você colocou os parâmetros adequados, coloque os alarmes. Agora vem a parte chata, muita gente esquece dos alarmes e vamos aprender com o simulador como é que a gente coloca alarme. Então, alarme, você tem que controlar todas essas coisas aqui, ó. Frequência respiratória, ventilação minuto, né? Volume minuto, na verdade, litro por minuto, pico de pressão, intervalo de apneia, enfim, vamos ver o que acontece. Intervalo de apneia, o que significa isso? Se o paciente para de respirar ou de repente desconecta o aparelho, tem que ter um alarme. Então, quanto tempo você vai tolerar que esse paciente fique sem respirar? Em pediatria, tem que ser muito baixo. Então, 60 segundos já é coisa pra caramba, é 1 minuto. Eu deixaria em torno de 30. Tem que salvar, viu? Vai lá até 30. Aí, 30, aceita. Pico de pressão também não pode ser alto, né, gente? Vamos colocar um pico de pressão baixo. Quanto que é o recomendado? Geralmente em torno de 40. Vamos ver se o software deixa 40. Talvez ele peça até para ficar menos. Aqui, ó, a gente está dando uma pressão de 25 com esse volume que a gente escolheu, tá? E aí eu deixaria 40, mas às vezes pode ser que ele peça uma pressão um pouco menor, às vezes 5 acima do pico, 10 acima do pico. Vamos ver o que ele fala. Vamos aceitar. Volume minuto, ela está fazendo 5, 6. Vamos deixar, vou colocar um valor um pouquinho maior do que está. Então vou deixar 6 e no mínimo vamos deixar... Tô chutando, tá, gente? Depois ele vai dar os toques pra gente. 3. Aqui não salvei. Ih, já tá pitando alguma coisa lá. Vamos ver o que é. E a frequência respiratória, vou deixar uma frequência parecida com o que ela tá. Vou deixar 25, um pouquinho acima do que a gente colocou. Pronto. O que ela tá dizendo aqui, ó? Baixo volume minuto. O que está acontecendo com ela? Vamos olhar. Está ventilando. Vamos escutar a paciente para ver se está tudo certo? Não sei se o barulho está chegando em vocês. Vamos checar a posição do tubo. Geralmente a gente coloca 3 vezes o número da cânula. Então aqui eles escolheram uma cânula 5, deixaram fixada em 15. Vamos checar também o circuito. Bom, tá tudo certo. Vamos ver o que ele fala. Alarmes, olha só. Puxa, mas que barulho, né? Vamos silenciar um pouquinho esse alarme. Vamos ver o que ele falou lá de... Ih, pulou? Cadê? Alarmes. Ó, ele deu várias coisas aqui, ó. Alarmes do ventilador. A frequência do ventilador, o alarme deveria ser o dobro da frequência do paciente. Eu coloquei um pouquinho mais, devia ter colocado 40. Volume minuto. O máximo deveria ser o dobro do que o paciente está. Então está em torno de 6, vamos deixar 12. E o de baixo, metade. Então são só alguns toques, ó. De baixo é metade. O pico tem que ser 5 a 10, é aquilo que eu estava falando para vocês. Ela já estava fazendo 25. Teria que deixar em torno de 30, 35. E intervalo de apneia, olha, ele foi mais radical ainda. Tem que ser menos, tem que ser 20 segundos de intervalo de apneia. Por que eu estou gastando tempo com essa história de alarme? A galera desencana de alarme e é muito importante, né? Então, vamos ficar focado nisso. Olha lá, ó, desconectou o circuito. Tá vendo? Do nada parou de fazer a ventilação. O que a gente tem que fazer? Investigar o circuito. E agora ele foi consertado. Pronto, voltou. E continua fazendo um baixo volume minuto. O que nós vamos ter que fazer, gente? Provavelmente não está ventilando tão bem. E agora caiu pela metade, ó. Só por curiosidade, vamos coletar uma gaso nesse momento? Vamos lá. Cadê? A gaso é aqui. Não, é aqui. Ó, essa é a gaso anterior. Vamos pedir uma gaso agora.
Ó, ela caiu, pressão, ó, a gás já começou a ficar ruim. O que significa isso? Talvez ela esteja secretiva. E aqui, ó, ele colocou um detalhe. Você foi chamado porque começou a cair saturação. Então a gente tem que resolver o problema. 7,26, está começando a reter CO2, caiu o oxigênio, BIC. O que está acontecendo com essa menina? Será que é só eu aumentar um pouquinho da pressão, do volume? Aumentar um pouquinho? Vamos ver, vamos aceitar. Será que é só... Olha lá, foi para 60, ainda o volume baixo. Será que eu tenho que aspirar essa menina? Vamos tentar. Cadê? Tem algum lugar que é aspiração aqui. Surfactante. Aqui, ó, sucção. Também está sem secreção. O que está acontecendo? Vamos aumentar um pouquinho dessa frequência respiratória para ver se lava um pouquinho do CO2. Vamos aumentar para 24. Ó, vocês vão ver instantaneamente aqui no como é que está o capnógrafo, hein? O volume ainda baixo, né, gente? O volume ainda baixo. Vamos fazer... Quanto é que dá 8 ml por quilo? 2 vezes 8, 16. Vamos colocar um pouquinho mais de volume, 160. Vocês veem que a ventilação é dinâmica, gente. Eu tenho que analisar todos esses parâmetros aqui, ó. Quanto está entrando de volume, quanto está batendo de pressão, como é que está o volume minuto dessa paciente. E eu também posso, ele continua dando baixo volume minuto. Posso também dar uma aumentadinha no PIP. E aí a gente vai avaliando, ó, continua alta, né? O que será que está acontecendo? Vamos ver o que ele fala para nós. Interventions. Checar o tubo, que nós checamos, na verdade, mas a gente sempre tem que usar esse DOPE, que é a regra mnemônica, que é deslocamento de tubo, obstrução, pneumotórax e equipamento. Você sempre tem que checar tudo, ver se está tudo funcionando direitinho. A gente viu. Ah, olha aqui, ó, é isso que ele está falando. Ó. Isso é importante. O paciente estava tossindo. Então ele, na verdade, começou a ficar agitada e aí a sugestão era fazer uma sedação. Então você pode fazer um bolinhos ali de cetamina, de propofol, midazolam, o que você achar melhor, mas a ideia dele era o seguinte, a paciente começou a ficar agitada, por isso começou a ventilar mal. Não era só aumentar parâmetro não, tá bom? Então, como é que a gente faz aqui no software? Ó? É aqui, ó. Sedação. Vamos ver se melhora. Melhorou. Melhorou na hora. Agora está dando alto pico, olha só. Então, na verdade, quando ela sedou, agora a gente vai ter que abaixar de novo os parâmetros. Vê como a coisa é dinâmica, gente? Vamos voltar para o que estava. 5. Ainda está fazendo um baita pico. Baixar mais, vamos deixar em 120. Aí, pronto. Conseguimos resolver os primeiros problemas. Agora está até sobrando, ó. O CO2 até caiu demais agora, nem precisava de tanto. Significa que a gente pode até abaixar um pouquinho da frequência ventilatória. Pronto. O que mais? Vamos seguir para terminar essa parte. Ah, tá. Daí ele fala o seguinte, agora a gente vai ter que ver o que está acontecendo, né? Fazer uma nova gasometria, pedir um novo raio-x para ver se está tudo bem. Vamos ver como é que está o raio-x dela. Até aqui tudo bem, está igual antes. Vamos pedir uma gasometria. 7,42, 38,4, 182 de PO2, ainda está sobrando um pouco, e 24 de BIC. Então a gente poderia até abaixar um pouquinho mais essa FI, não precisa de tanto. Ela precisa saturar acima de 93%, tá bom? Ainda está dando volume minuto baixo, gente. Será que é porque eu baixei demais a frequência de novo? Bom, simulador é assim, né, gente? Mas aí o que eu quero chamar a atenção de vocês, além dessas coisas que eu já falei até agora? Além da pressão, que a gente avalia, curva de pressão, você vê que é só o aparelho que está fazendo, ó, a gente tem a curva de fluxo, o fluxo que o ventilador entrega, e a gente tem a curva de volume. Então isso aqui é muito importante, eu já abro outro caso clínico para vocês para a gente falar de um asmático, porque isso aqui, ficar de olho nessas curvas é fundamental na hora que a gente está ventilando o paciente, tá bom? Vamos ver o que mais ele fala, setup. Ó, o paciente
está já melhorando, está começando a ter ventilação espontânea, então ele pede para a gente colocar em ventilação de suporte e agora checar vazamento e partir para extubação. Então a gente já está chegando perto do final do caso clínico. Erramos algumas coisinhas, erramos questão de ajustes, mas é isso. A ideia era fazer esse simulado rapidinho, mas para a gente checar parâmetros e tudo mais, e a gente ventilou no volume. Agora esse próximo caso, eu vou mudar um pouquinho com vocês a abordagem, porque eu vou ventilar como a gente ventilaria normalmente, no dia a dia, né? Não vou ventilar volume, vou ventilar a pressão, que é como eu também costumo ventilar as crianças. Geralmente a gente prefere o volume para crianças que já estão um pouco mais graves, que já estão com um pulmão muito ruim, para a gente garantir aquele volume. No geral, na maioria das crianças, a gente ventila a pressão. Deixa eu ver se surgiu alguma dúvida até agora. O pessoal tá aí, ó. A Ludmilla tinha me perguntado de aumentar FiO2. Então, você viu que não, né? Na verdade, FiO2 não era o problema ali. O problema era volume minuto, que tem a ver com o tanto de volume que você entrega e o tempo, então frequência respiratória. Vamos para esse próximo caso clínico, agora para a gente ser um pouco mais rápido. Esse bebê é o David, de 4 meses, e agora ele é um bebê que tem uma bronquiolite. Ele tem um VSR positivo, e a gente sabe que o VSR positivo é uma doença obstrutiva. Começa a reter ar no pulmão, fica aquele pulmão mais endurecido. Então, uma criança que provavelmente vai precisar de uma ventilação mais elaborada. Já veio com pH de 7,09, está retendo bastante CO2, um PO2 de 72 e um BIC de 24. Vamos ver o que acontece. Vamos fazer as mesmas coisas, né? Ele pesa 6 quilos, ele pede para começar... Ah, sim, aqui sim, ele colocou pressão. Então é assim que nós vamos ventilar. SMV a pressão. Eu, sinceramente, na prática, eu escolheria para começar pressão controlada. Eu vou colocar isso aqui só para ele liberar o simulador. Ele é um bebê de 4 meses, então não é mais neonatal, e ele pesa 6 quilos. Vamos colocar aqui, 6 quilos, aceita. Vamos fazer o autoteste rapidinho. Passou, passou, passou. Vamos lá, setup ok. Aí ele foi conectado e a gente tem que colocar os parâmetros, né? E quais são os parâmetros que a gente vai colocar para esse moço? Delta de pressão, o que significa isso? É a pressão que eu vou determinar acima do PIP. PIP para doença obstrutiva, ele não pode ser um PIP muito alto, porque essas doenças que retêm ar, geralmente é uma criança que faz um alto PIP, ele já começa a represar ar. E aí o que eu preciso fazer é um PIP um pouco mais baixo. Então eu sinceramente manteria um PIP já mais perto do fisiológico. E aí o delta de pressão é o quanto de pressão vai ter acima do PIP. Então geralmente a gente também não coloca pressões muito altas, né? Vamos tentar deixar 15. Tempo inspiratório é o tempo que tem a ver com a faixa etária. RN tem um tempo inspiratório pequenininho, em torno de 0,3, 0,4. Um lactente como ele fica em torno de 0,5 até 0,7. E aí, à medida que a criança vai ficando maior, um escolar, um adolescente já fica mais de 0,7 a 1 e um adulto 1,2. Então é uma constante que a gente tem pela idade. Aqui eu vou deixar os mesmos 0,5, talvez eu colocaria 0,6, um pouquinho mais. Ele tem 4 meses. Frequência respiratória não precisa ser tão alta, né? Vamos lembrar, isso aqui também é um conceito importante. Vamos lembrar da relação ins e ex, inspiratória e expiratória. Quanto mais obstrutiva é a doença e quanto mais represamento de ar, eu preciso dar mais tempo de expiração. Então, a minha frequência ela não pode ser tão alta na maioria das vezes. Eu tenho que dar um tempo, geralmente uma relação de 1 para 3. Uma inspiração e aí mais 3 tempos de expiração. E isso o aparelho te dá essa conta. Vamos deixar aqui 0,6. Eu vou começar com 25. É um chute, depois a gente vai olhar na gaso. Pressão de suporte, geralmente a gente deixa uma pressão similar à pressão do ventilador, um pouco menor, mas de novo, eu não começaria em SMV, depois a gente muda. Trigger de sensibilidade, vou deixar 1, geralmente de 1 a 2, e FI vou deixar 50 para começar, beleza? Vamos ver o que acontece.
Ó, ele já está dizendo o seguinte, já erramos algumas coisas. Não está ventilando bem. Eu preciso de uma ventilação protetora, ou seja, eu preciso deixar um pH um pouquinho mais para baixo, que significa que eu tolero um pouco de CO2. Eu preciso deixar o pulmão um pouco mais armado, um pouco mais aberto, e a oxigenação, olha lá, ele sugere um PIP menor do que 10, que é o que a gente fez, e uma saturação de 92. Quanto é que está a saturação dele? Ó? 87. Então não está legal. O que significa isso? Apesar de eu tentar trabalhar com PIPs baixos na bronquiolite, às vezes o paciente não oxigena bem. Então eu vou precisar talvez colocar um pouco mais de pressão e um pouco mais de PIP, tá bom? Isso é importante, você vai ajustando. Então vamos aumentar um pouquinho a PIP, vou dar um pouquinho mais de pressão, save and close, e aí ele começou a ventilar. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, com essas pequenas mudanças que eu fiz, aumentei um pouquinho a pressão, aumentei um pouquinho a PIP para deixar um pouco mais armado, mas também sem uma PIP exagerada. Ele começou a fazer 25 de pico, ele está fazendo 29, 30 de volume, ele pesa 6, então significa que ele está fazendo 5 ml por quilo de volume, o que é bom, está bem perto do fisiológico, é bem baixo, e eu estou deixando o pulmão um pouquinho mais armado. A priori parece que está dando certo, embora ele esteja retendo CO2. Vamos pedir uma gaso agora. Olha como é que estava a gaso antes. Já melhorou. Melhorou bastante. Ainda falta um pouco, né? 7,23, um PCO2 ainda retendo, mas já deu uma melhorada. O que eu vou fazer? Talvez ele precise de um pouquinho mais de frequência, né? É isso que provavelmente o simulador está me dizendo. Ventilar um pouquinho mais rápido. E aí, olha o que vai acontecer com o CO2, ó. 48, 47, já está começando a melhorar. Vamos olhar o raio-x dele, para ver como é que tá. Tá pedindo o raio-x, vamos ver o raio-x. Olha só, que horroroso. Então você percebe que na verdade não é bem só uma bronquiolite, né? Com certeza já tem, um infiltrado grande, já tem uma área de atelectasia retrocardíaca, tem atelectasia aqui. De fato, se fosse só uma bronquiolite, talvez eu conseguisse trabalhar com PIP menor, mas eu preciso armar mais pulmão. Por isso que ele precisou de um pouco mais de PIP, tá bom? E aqui, ó, ficou legal agora. 40 de PCO2, vamos seguir. Aí ele fala dos alarmes, né? Temos que setar os alarmes. Vou pular essa parte do alarme, tá, gente? Mas só para lembrar vocês, para a gente não deixar em branco. Então, intervalo de apneia, sempre baixinho, vamos deixar lá o que ele sugeriu, em torno de 20. Pico de pressão são 5 pontos a 10 pontos acima da pressão que ele tá 25, então eu deixaria 30. Volume minuto, aqui ele está fazendo, aqui, ó, aqui embaixo que mede o volume minuto, 0,7, então é o dobro disso, né? Então seria em torno de 1,5, aqui é só para 1,5. E aqui a frequência respiratória é um pouco acima do que tá para criança. Então vamos deixar 40. Só para colocar uns alarmezinhos. Vamos seguir. Intervenções. Ah, olha só, é que eu pulei essa parte. Ele começou a de novo reter o CO2, começou a cair saturação, e aí ele fala o seguinte: o que a gente precisa fazer? Ah, e olha aqui que interessante, ó, gente. Isso aqui é interessante. Olha o que começou a acontecer com a curva aqui, ó, do fluxo. Tá meio estranha, né? Uma curva ruim. O que significa geralmente isso quando aparece no ventilador? Significa que está cheio de secreção, ou o circuito está cheio de água. Então o que eu faço? Eu vou lá e aspiro. Olha lá, ó, tinha um muco preso, ó, ele escreveu aqui, ó. Um muco preso. Ó, saiu até o muco ali. E ó, imediatamente começa a mudar. Olha que beleza. E outro detalhe que a gente está vendo aqui, ó. Lembra que eu falei dessa história do fluxo? O fluxo não está encostando na linha. Ele está fazendo um auto-PIP. Isso aqui é o auto-PIP no aparelho. Eu inspiro, mas na hora de expirar eu não jogo todo o ar que eu precisaria jogar para fora. Só tem duas formas de corrigir isso. Ou a gente melhora o broncoespasmo, que é o que o simulador quer. Então, basicamente, eu vou vir aqui e vou administrar um broncodilatador. Vou colocar lá um tubo T,
Vou colocar um baby puff e vou fazer os puffs, né? Ó, o que vai acontecer? Ele fez 4 puffs de salbutamol. Na mesma hora, ele zera o volume, ó. Então, na verdade, eu estava fazendo um alto PIP. Outra forma de corrigir isso é você diminuir um pouco a frequência respiratória. Então, você vai diminuir a frequência, respeitar mais o tempo ins e es, e aí vai melhorar, tá bom? Mas aqui no simulador, com essas medidas que a gente fez, deu tudo certo. Tá saturando 98, tá com 41. Vamos ver a ausculta dele como é que tá? Não sei se está chegando para vocês o áudio. Mas no meu áudio aqui que chega para mim tem um pouquinho de sibilância ainda de... Ué. Ih, gente. Puxa, que pena. Pulei lá para trás. Não tem importância. Na verdade, ele já ia migrando para o fim. Depois era colocar a impressão de suporte. Mas vou colocar agora rapidinho como eu faria. Então, eu colocaria na pressão controlada, não colocaria em SMV. Vou ter que fazer isso aqui só para liberar de novo o simulador, rapidinho, vamos colocar aqui. Acho que eu apertei para voltar aqui, infelizmente ele começou de novo. Mas deixa eu mostrar para vocês como eu ventilaria de fato essa criança. Só para liberar aqui. Eu colocaria em pressão controlada, deixaria esses parâmetros... Você vê a diferença de pressão controlada para SMV é que agora eu não tenho mais a pressão de suporte, né? Então deixaria o trigger em torno de 1, deixaria esse mesmo PIP, deixaria a frequência, tempo inspiratório, vou deixar de 0,6. E vou colocar aqui para ele começar as curvas. Eu ventilaria ele assim, e aí ficaria de olho aqui, ó, 94 e segurando muito, né, retendo muito CO2. Então você vê que muita gente, o que faria numa circunstância dessa? Aumentaria mais ainda a frequência respiratória, só que não adianta. Na verdade, eu tenho que focar nisso aqui, ó, volume. Então ele pesa 6 kg, o mínimo que eu espero era um volume de 30, 6 vezes 5, 30. Então o que eu preciso para aumentar volume? Eu preciso aumentar a pressão. Então aumentaria uns 3 pontinhos, aí meu volume já sobe um pouquinho. E lembra como é que estava o raio-x horroroso? Então eu deixaria um pouquinho mais de PIP. E aí manteria o resto. Só de fazer essas medidas, você vai vendo que o CO2 já começa a cair, ó. Automaticamente, não mexi na frequência respiratória, tá bom? Deixei uma frequência que para o tamanhozinho dele. Na prática, eu provavelmente deixaria uma frequência um pouco menor, deixaria em torno de 25. Ó, foi caindo bastante, né? Ó, caiu bastante. Eu provavelmente diminuiria essa frequência. E toleraria um PCO2 um pouquinho mais alto, não tem problema, tá bom? É isso. Vamos para o próximo simulação. Vocês pegaram a ideia, né? Eu fui falando alguns conceitos importantes. Doença obstrutiva, então se fosse um asmático, se fosse bronquiolite, eu preciso trabalhar com o pulmão, respeitar esse alto PIP, ter cuidado com isso, o paciente já está muito represado, eu não posso ficar dando PIP muito alto, e eu preciso trabalhar com o tempo inspiratório, dando um intervalo em INS de 1 para 3, mais ou menos. Então eu preciso prestar... É que aqui nesse ventilador, infelizmente, ele não me deu essa informação. A maioria dos ventiladores escrevem isso. Você escolhe a frequência e escolhe o tempo inspiratório, e ele já automaticamente calcula relação em INS. E aqui, infelizmente, não apareceu. Geralmente vai aparecer lá 1 para 2, 1 para 2,5, 1 para 3, tá bom? Terceiro caso, para a gente já ir rumando para o fim. Agora a gente tem o Derek, um menino que pesa 40 quilos, 11 anos, um menino de 11 anos com pneumonia, uma falência respiratória. Então agora é um caso totalmente diferente, já é uma pneumonia. E começou a cair oxigênio e ele foi entubado. Então vamos fazer tudo de novo. 40 quilos, se não me engano, aquilo, acho que ele ainda vai considerar criança, mas em alguns ventiladores já seria um adulto. Vamos tentar 40 quilos. E ele sugere, de novo, ventilar a pressão. Então vamos colocar aqui, SMV a pressão. Ok, save and close. O que faltou, gente? Ah tá, o autoteste. Sempre fazer o teste. Passou, passou, passou. Save and close. Ah tá, é isso que ele está dizendo, ó. 40 quilos já é um adulto, meu amigo. Não tente me dizer que ele é uma criança, já é um adulto.
que mais? Teste completo, 40, pressão, continue. Qual é o problema, gente? A pressão SMV. Alguém está vendo alguma coisa que eu não estou vendo? Adulto, 40 quilos. Aí, agora foi. Bom, vamos lá. Então a gente está ventilando a SMV. Já vou mudar automaticamente. Deixa eu voltar já para o modo. Vou colocar pressão controlada, que eu prefiro. E vou trabalhar com um parâmetro a menos, que é a pressão de suporte. Eu vou trabalhar só com esses parâmetros aqui. Ó como é que está a PCO2 desse cara, gente. 73. Vamos olhar o raio-x? Vamos ver como é que está esse raio-x. Nossa, horroroso, tomado. Provavelmente é uma pneumonia já que vai evoluir para uma pneumonia necrosante. O que nós vamos fazer nesse caso? Nesse caso é o inverso. Eu preciso trabalhar com PIPs maiores. Eu preciso armar, recrutar esse pulmão. Boa parte desse pulmão está colabado. Então eu vou precisar abrir esse pulmão e eu vou precisar trabalhar com ventilação protetora. Eu não vou poder fazer um delta de pressão muito grande, que senão eu causo um efeito sanfona. Então se eu coloco muita pressão aí e eu estico demais os alvéolos, eu vou fazer cada vez mais lesão pulmonar. Então o que significa isso? Eu trabalho com um volume por quilo pequenininho. Então se eu fosse trabalhar com 5 ml por quilo, daria 40 vezes 5, 200 ml. E ele está fazendo menos do que isso, né? 168. Primeira coisa, eu jogaria esse PIP lá para cima. A partir de 9 já é um PIP moderado, né? 9, 10, acima de 10 já é um PIP alto. Já colocaria um PIP moderado para ele. Vocês percebem que imediatamente o volume já começou a mudar. O meu objetivo é chegar em torno de 200 de volume, ainda não está chegando. E vou aumentar então um pouco o delta de pressão. Vou colocar 18. Vamos ver se a gente chega nos 200. Que é o que eu estou querendo. Ó, até passou um pouquinho. Poderia até botar um pouquinho menos. Vou deixar assim por enquanto. Tempo expiratório está muito alto, né? Ele é um cara de 11 anos. Vou deixar um pouco menor. Deixar 1. Ok? E frequência respiratória está um pouco baixa. Para uma criança, eu tentaria deixar em torno de 20. Está 15 aqui, né? Vamos deixar 20. E aí já prestem atenção aqui, ó. Ó o PCO2, como já caiu. Estava 70 e tantos. E aí a gente já foi ajustando, as curvas estão legais, está fazendo um volume legal. Aqui ele já dá o cálculo, 5,6 ml por quilo. É um volume legal, está dentro do que eu esperaria. FI de O2 está exagerada, está saturando 99, não quero isso. Oxigênio faz mal para o pulmão também. Já vou baixar para uns 50. Vamos ver se ele sustenta a saturação. Se cair abaixo de 92, a gente dá um pouco mais de oxigênio para ele. Mas parece que vai manter. Enquanto isso, deixa eu pedir uma gaso. Cadê a gaso? É aqui. Vamos ver como é que vem a gaso. Olha lá, uma gaso boa. 7,35. Eu estou trabalhando de uma forma protetora. Eu estou tolerando, eu estou trabalhando um pH mais para o limite inferior e tolerando o PCO2 um pouquinho mais para o limite superior. Então, 45, 7,35, eu sinceramente deixaria a ventilação do jeito que está. Vamos ver o que ele fala para nós. Ó, sugestão dele, ele ainda é mais conservador, gente, e isso está aparecendo ultimamente nos estudos. Paciente com esse pulmão de síndrome de desconforto respiratório, que é o PARDS pediátrico, você tem que trabalhar até com pH até um pouco mais baixo. Então ele toleraria um pH até de 7,3. Não precisa nem ser 7,35. O que significa isso? Eu poderia dar até um pouco menos de pressão, um pouco menos de volume. Para quê? Para não machucar ainda mais esse pulmão. Então baixei em 2 pontinhos aqui. Ó, tá ali, ó, quase 5 de volume. Talvez seja o que ele queira um pouco mais de CO2, tá bom? É só uma sugestão. O que significa isso? Em casos como esse, eu não busco uma gaso perfeita, uma gaso maravilhosa, não. Eu busco o básico, eu busco que o paciente fique estável. O que mais? Alarmes, vou pular a parte do alarme, vocês já pegaram o conceito. Que mais? Está começando a crescer Staphylo aureus na cultura.
Avalie o paciente e veja as mudanças que você precisa fazer. O que ele quer dizer com isso? Olha só, vamos olhar para o cara. Desconfortável, fazendo um esforço maior do que estava. Vamos pedir um novo raio-x. Vamos ver o que aconteceu com esse raio-x. Nossa, ficou ainda pior, né? Agora pegou o outro lado também. Ou seja, o paciente está piorando rápido. É uma síndrome de desconforto muito grave. E nesse momento caiu muito o volume, ó. Eu estava fazendo 200, agora estou fazendo 2,6. O cara está saturando 75. E olha, eu já estou com 9 de PIP. O que eu vou ter que fazer, gente? Sem medo. Vou ter que botar mais PIP. Então eu já estou partindo para um PIP alto. Eu estou precisando recrutar esse pulmão. Além disso, provavelmente vou precisar dar um pouco mais de pressão. Então, você vai fazendo essas coisas e vai colocando aceito. E aí, vamos ver o que acontece aqui em cima, ó. Parece que ainda não foi suficiente, ó. Ele quer mais. Imagina. E isso acontece, viu, gente? Tem paciente muito grave que se recruta o pulmão. Vamos coletar uma gaso para ver como é que viria nessas circunstâncias. Ó, tá horroroso, né? Então é um cara que precisa de pressão, infelizmente. E além disso, até para tentar lavar um pouquinho mais o CO2, eu vou aumentar um pouco da frequência. Vamos ver se até que dá uma baixadinha, mas provavelmente o que ele está me dizendo é que eu preciso de mais pressão. Vamos ver. 64, 62 deu uma melhorada. 61, mas o volume ainda baixo, 3.4. Vou dar mais PIP, gente. E é óbvio, isso aqui é um caso drástico, né? Estou tentando não aumentar delta, porque o pico de pressão já está batendo 31, ó. Já está ruim. Mas pelo menos parece que a gente conseguiu alguma melhora no capnógrafo. Olha como é difícil ventilar esse paciente, né? Vou ter que dar um pouco mais de volume, de pressão. Ó, 34. Agora começou a subir um pouco mais o volume e o PCO2 começou a cair um pouquinho. Com 14 de PIP. Imagina. Você já pegou casos assim? Graves assim? Ah lá, começou a melhorar. Já chegamos a 7,25, PCO2 já caiu, então era exatamente isso que ele queria. Ventilar com um pouco mais de pressão. E você vê que eu não estou chegando nem a 5 ml por quilo, né, de volume. 3,6. Por quê? Pulmão duro, pulmão difícil. Vou pedir mais um agaso, que agora já caiu ali, ó. É mais ou menos isso aqui. Então, paciente difícil, gente. Paciente difícil. Aqui a gente acertou todos os itens. Que mais? Segundo dia de intubação, entrou com adrenalina, nora. Avalie como é que está esse paciente. Alvos de ventilação. Basicamente ele está pedindo para eu pedir gás de novo. Olhar raio-x. É ruim. O que ele está querendo dizer é o seguinte, o paciente está piorando cada vez mais. Então chega uma hora que você... vamos ver o raio-x, ó. O pulmão direito já foi embora, né? Esquerdo só sobrou isso aqui. Então é um paciente que você vai ter que ter muito cuidado, alto risco de pneumotórax. Já estou subindo ainda mais a pressão. Já botei um pouco mais de PIP. Lembrando que quanto mais PIP eu coloco, mais eu atrapalho o débito cardíaco, mais difícil fica. E aí, às vezes o cara precisa de mais droga, enfim, é um caso muito difícil. Olha lá, tá mantendo mais ou menos com as mudanças que eu fiz. Aumentei um pouquinho mais a pressão, um pouquinho mais o PIP. Vamos pedir mais um gaso. Gaso ainda ruim, né, gente? Na trave. Vamos seguir. Ó, ele está dizendo que a oxigenação ainda não está legal. Vamos seguir para terminar esse caso. E aqui, olha o que aconteceu, ó. Ele fez um pneumotórax. Cadê? Vamos olhar aqui. Novo raio-x. De tanta pressão. Não, na verdade isso aqui é um derrame. Eu acho que eu pulei a parte do pneumotórax. Mas tudo bem. Ele até tem uma opção aqui para você fazer uma needle decompression. Deixa eu mostrar para vocês como é que ele faz.
Ele coloca no segundo espaço intercostal. Eu queria lembrar vocês que hoje em dia não precisa mais ser no segundo espaço, tá? Eu já falei disso também nas aulas, no Instagram. Você pode entrar no quinto e sexto espaço intercostal e coloquei até um videozinho falando sobre isso. Depois você dá uma olhada. E aí, enfim, vou terminar essa... Agora ele está mostrando o seguinte, vocês percebem que aqui mudou a corzinha? Ó? Tá mais amarelinho. Ele começou a respirar mais de forma espontânea. E aí ele fala que em algum momento a gente vai ter que começar a mudar as nossas modalidades para modalidades assistidas, né? Modalidades em que eu tenho a pressão de suporte, depois eu coloco só no suporte para ver se ele tolera. E obviamente a essa altura o cara já está melhorando, então a gente vai abaixando o PIP, pressão de suporte, deixa eu ver como é que fica. E aí você vai se baseando na oximetria, na gasometria. Você vê que estava bem baixo aqui, né? Porque ele já está dizendo que o cara tá melhor já. Até que chega um ponto que ele começa a melhorar, você faz um novo raio-x. É bem feio ainda, né? Bem feio. Mas você vê que clinicamente ele está melhorando, ó. Pelo menos o capnógrafo. Vamos ver a gaso. Aí, ó. Agora a gaso já está ótima com o cara em pressão de suporte. E aí no fim ele fala para a gente progredir para... Isso aqui foi antes, tá, gente? A hora que eu falei do pneumotórax. Ele fala para a gente progredir para extubação. Enfim, vou terminar por aqui, porque senão fica muito enrolado. Eu queria basicamente passar os conceitos para vocês. E deixa eu ver se vocês ainda estão por aí. Vamos fechar. Pronto. Ainda tem mais um casinho aqui, mas eu vou... É um caso de Covid, que é muito similar a esse caso 3. Na verdade, é um caso que faz uma PARDS também. Eu vou pular essa parte, mas basicamente o recado que ele traz é ventilação protetora, né? Sempre trabalhar com pulmão com volume corrente baixo, tolerar um pH mais baixo, e um PCO2 um pouco mais baixo, aliás, mais alto. Você, em ventilações em que tem uma inflamação pulmonar de parênquima muito grande, muito cuidado com a distensão alveolar, com delta de pressão, isso é muito importante. Então você coloca no delta de pressão sempre que gire ele em torno de 15 a 20, você vê que nesse paciente acabou passando um pouco, fez pico de pressão, fez pneumotórax. Então são alguns cuidados que a gente tem que ter. E na asma e na bronquiolite eu tento trabalhar com PIP um pouco mais baixo, porque o cara já faz o alto PIP, né? Tá bom, gente? Deixa eu voltar aqui para minha tela. E eu queria saber o que ficou de dúvida. Se vocês ainda estão por aí. Para a gente fechar. Para quem ficou até o fim, tá até agora por aí, essas aulas, na verdade, eu fiz uma série de aulas de ventilação que está na nossa plataforma do curso extensivo, com um pouco mais de detalhes, e falei de todos os modos, todas as modalidades. Então, o pessoal que já faz o curso tem as aulas lá disponíveis. Hoje eu queria mais fazer essa interação em tempo real, e aí, óbvio, o software tem algumas limitações, né? Mas é mais para mostrar os conceitos, mostrar como é que a gente pensa, como é que a gente maneja. Quando eu peço a gaso, eu me baseio no raio-x, os ajustes que eu tenho que fazer. A maioria das pessoas vê um paciente que está desaturando, vai lá, aumenta a FI. E aí esse software deixa muito claro que FI não é o foco, pelo contrário, tem que trabalhar com a mínima FI. Eu tenho que mexer em volume, eu tenho que aumentar a pressão, eu tenho que ajustar a frequência respiratória. E aí eu espero que tenha dado uma clareada para alguém que talvez não tenha muita noção de ventilação. São 3 casos diferentes, né? Um foi entubado por questões neurológicas, outro bronquiolite e outro pneumonia. E a gente ventila com estratégias um pouco diferentes em cada caso, né? Vocês perceberam. Vamos lá, vamos ver o que tem de pergunta. Simone está perguntando o seguinte: como farei o recrutamento alveolar com a PIP? Bom, o recrutamento alveolar, propriamente dito, ele é mais complexo.
Existem várias técnicas, inclusive a melhor técnica que existe é com imagem. Você leva o paciente para uma tomografia, uma ressonância em tempo real e vai aumentando ali o PIP até chegar no momento que você percebe que abriu todas as atelectasias, que o pulmão está bem armado. Você recruta esse paciente, depois você diminui essa PIP. Então isso já é muito mais complexo, já é um quadro que a gente faz dentro da UTI. Então, por exemplo, um paciente que está ali com uma PIP de 14 e o pulmão totalmente fechado. Então, dentro de uma UTI, provavelmente o que a gente faria é o seguinte: paciente totalmente curarizado, sem mexer um fio de cabelo, e você aumenta essa PIP até você atingir um índice de oxigenação legal e você mantém esse paciente geralmente por 2 minutos e vai abaixando essa PIP. Então, tem várias técnicas de fazer isso. O que eu quis dizer com o recrutamento ali é só o fato de você trabalhar com PIPs um pouco maiores em quadros de PARDS já é um recrutamento alveolar, é básico. Então o recrutamento mesmo tem um risco muito alto. Quando eu trabalho com PIPs muito grandes, é um risco muito alto, porque primeiro eu diminuo muito o retorno venoso do coração. Então esse paciente começa a chocar, ele faz hipotensão, precisa aumentar a droga e altíssimo risco de pneumotórax. Então, do nada o paciente despenca a saturação, você tem que fazer uma descompressão com agulha e talvez não seja o melhor cenário. Falando do ponto de vista de emergências, é mais esse conceito de que a própria ventilação protetora, ela já é uma forma de você recrutar aqueles alvéolos que estão fechados, tá bom? Então, é isso que eu quis dizer. Ela pergunta depois como é que você faria, né? E é basicamente isso, né? Tem várias técnicas de recrutamento. Eu, particularmente, confesso que a gente faz muito pouco em UTI. São poucos pacientes que a gente, de fato, recruta, porque poucos toleram, né? A Alana está perguntando, quando ocorre o pneumotórax, é necessário reduzir a pressão? Então, depende, Alana. Depende do que o paciente está precisando. Esse paciente aí desse caso ficou tão grave que precisou de tanta pressão e fez o pneumotórax. Você faz uma drenagem de alívio, provavelmente vai precisar botar um dreno ali, só que você não vai poder baixar a pressão, porque ele está precisando daquela pressão, pelo menos enquanto ele não melhorar. E depois você abaixa. Então, assim, você corre o risco, mas pelo menos é a única forma de você conseguir equilibrar a gasometria, de você conseguir oxigenar aquele paciente. Vai ser muito pior se, poxa, fez o pneumo, eu abaixo os parâmetros e o cara não ventila, aí não é legal. Então eu prefiro que ele fique drenado com os parâmetros que ele realmente precisa, tá? Essa é uma pergunta muito boa mesmo. Gente, além disso, quem está por aqui que ainda não faz parte da nossa plataforma, só deixar esse recado, entra no Pediatria para Médicos do Instagram, clica lá no nosso link, emergenciasped.com, e se inscreva, vem fazer parte dessa comunidade, pelo amor de Deus, tem muitos conteúdos assim, muita interação, tem mais de 500, quase 600 pessoas no nosso grupo interagindo todo dia, e você coloca lá o cupom CEPP10 e você ainda ganha um desconto para fazer parte da nossa comunidade, tá bom? Se ficar mais alguma pergunta, escreve aí para mim, porque aí a gente já termina a nossa aula. Obrigado a todo mundo que está comentando, o pessoal gostou. Me enrolei um pouquinho em alguns momentos com o software, né? Ele dá várias informações ali, tudo em inglês, né, gente? Meu inglês não está tão afiado assim. Eu estava na Flórida, mas ninguém fala inglês naquele lugar. Mas, enfim, eu queria passar mais os princípios, a base do negócio, né? Ficou mais alguma dúvida, gente, para a gente fechar? Muito obrigado a todo mundo que participou e ficou até o final. Eu espero que tenha deixado alguns insights, algumas ideias. Vou esperar alguns segundinhos só para ver se surge mais alguma dúvida. E aí a gente já encerra. Só mais um recado. Quinta-feira vai ter aula de novo, viu? Para eu colocar em dia o meu cronograma. Essa aula era para ter sido na última quinta e eu viajei e aí eu fiz essa aula hoje. Quinta-feira eu vou falar de pneumonias, aí eu aviso vocês. O Anderson está perguntando, todas as aulas estão no curso? Sim.
Inclusive, muitas dessas aulas que eu faço ao vivo aqui, depois eu tiro do YouTube e vão para a plataforma. Mas já tem mais de 100 aulas lá na plataforma com diversos temas. E no site emergenciasped.com estão descritas todas as aulas lá. Beleza? Mais alguma dúvida? Acho que é isso, né? Gente, ó, um beijão para vocês, excelente finzinho de semana. Olha que viagem, sendo aula na quinta, começo de semana, pelo amor de Deus. Excelente semana para vocês, fiquem com Deus. Qualquer dúvida me chama no inbox, o pessoal que já é do nosso curso me chama lá no nosso grupo e a gente vai tirando as dúvidas. Ventilação é um tema de pós-graduação, não dá para em uma hora eu falar tudo. Eu queria mais fazer esses treinamentinhos com vocês. Mas se ficou alguma dúvida, me chama lá no inbox que a gente responde, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. E até quinta, hein? Quinta-feira tem aula de novo e eu aviso vocês. Fechou? Um beijo, gente. Tchau, tchau.